Muito bom dia a você. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e unir toda essa medicina ancestral com o que há de mais moderno, tecnologia de ponta para qualidade de vida, bem-estar, prevenção, saúde e até tratamentos. Como falamos no programa da semana passada, nós estamos falando sobre hidrogênio. Semana passada nós falamos com João Paulo Eloy, que é o CEO da Hydrogen Max, que é uma empresa que produz vários equipamentos aí na área de hidrogênio, como garrafas, geradores e etc. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Edis Rodrigues, que ele é enfermeiro, nutricionista e está cursando medicina. Começa aqui mais um Saludes. Muito bom dia, doutor Edis Rodrigues. Você que é enfermeiro, nutricionista e cursando medicina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, Baldão, bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais aí sobre essa molécula que tem revolucionado aí o mundo das terapias integrativas e da medicina convencional. É exatamente, é isso que a gente falou no primeiro programa, essa grande molécula, né? Número um da tabela periódica, o primeiro gás que surgiu na composição universal e também integrante da importante água de 70 a 80% do nosso corpo. Ele é um gás absolutamente maravilhoso. Pela sua experiência como enfermeiro, como nutricionista, como é que surgiu o interesse pelo hidrogênio? Quando e como? Então, Baldão, eu sou terapeuta integrativo já há vários anos. A minha primeira, o que me chamou a atenção lá no início foi eu trabalhar com ozonioterapia. Eu tive no México, fiz uma imersão com um grande pesquisador a nível mundial. E eu sempre foquei no que diz respeito a basear, fazer uma base muito assim fundamentada na evidência. Porque a gente precisa combater um problema sério que é exatamente essa história de que o terapeuta integrativo, a gente termina praticando algo que é dito muitas vezes pelo convencional, que é algo que é pseudociência. Isso não é verdade, isso não é uma verdade. E depois disso, né, o tempo se passou, veio aí todo o problema que passamos aí com a pandemia. Na Hum, pandemia, foi onde a gente, exatamente ali, intra-pandemia, a gente teve contato com hidrogênio molecular. E por quê? Porque, como meu carro-chefe na época era a ozonioterapia, eu comecei a me deparar com algumas situações atípicas daquilo que, por exemplo, a Declaração de Madrid colocava como algo muito assim difícil de acontecer, raro. Por exemplo, algumas alterações, alguns efeitos colaterais com o uso do ozônio. Só que a gente, quando começou a avaliar esses pacientes, usando tanto os exames laboratoriais, que é muito bem validado pela ciência, e outras estratégias terapêuticas, como, por exemplo, o uso da microscopia de campo escuro, até mesmo a biorressonância, a gente começou a perceber que as pessoas estavam com um terreno biológico muito diferente do pré-pandemia. Então você começava a perceber que as pessoas estavam muito mais inflamadas, ao ponto de a gente associar e fazer algumas comparações entre algumas dessas avaliações de pacientes, por exemplo, com dengue hemorrágica, doenças crônicas degenerativas, câncer, com pessoas que não tinham esse quadro, esses diagnósticos, mas que apresentavam um terreno biológico muito similar àqueles que tinham. entendi. Por E conta a da inflamação crônica. Exatamente. E aí o que que acontecia? Quando a gente entrava com a primeira proposta de terapia, que era o ozônio, esses pacientes apresentavam algumas reações adversas que não eram comuns e que não tinham fundamento, ali, eram tidas como muito raras. Então, efeitos que a gente chama de sinal clássico, né, de edema de glote, de posição, vômito, tontura, mal-estar, e aquilo chamou muita atenção. E aí a gente já sabia que para você, por exemplo, tendo essas reações adversas, você tinha como antagonista o uso, por exemplo, de antioxidantes como vitamina C, N-acetilcisteína para cortar o efeito do ozônio.
A gente usava aquilo, mas aí veio a história do hidrogênio molecular. Como uma molécula muito pequena, um peso molecular de 2, que permeia barreiras importantes e é um mais potente antioxidante. Eu comecei a aplicar, primeiro estudar, ver o que tinha. A gente viu que países super desenvolvidos aí já praticavam o uso já estavam utilizando o hidrogênio em média e alta complexidade de tratamento, em hospitais de média e alta complexidade, como o Japão, por exemplo, e muitos estudos publicados. Eu comecei a ver aquilo e falei, bom, vamos aplicar. A gente começou a aplicar. Quando a gente aplicou, algumas coisas chamou bastante atenção. Primeiro, o tempo de repercussão orgânica que o hidrogênio promove. Então, rapidamente, a gente revertia um quadro de muita inflamação, muita fibrina, muita agregação eritrocitária, um quadro clássico de muito estresse oxidativo, em um terreno biológico propício para receber outras terapias. Então, Sim. o hidromolecular termina entrando na minha vida nesse contexto. E aí você começou, como é que você começou a avaliar esse tipo de benefícios da aplicação do hidrogênio? Microscopias de campo escuro para ver fibrina, agregação eritrocitária, como é que você avalia isso? Então, o que que a gente fez? A gente criou um método de avaliação, né? Eu chamo de método Evolua. Então, a gente começou a utilizar 4 variáveis para a gente conseguir monitorar e mapear esse paciente. O primeiro é sempre a clínica, porque a clínica ela é soberana, né, Baldan? Então, essa Sim, avaliação clínica, exame físico do paciente, aquela anamnese direcionada. Depois disso, a gente começava a olhar o exame laboratorial e era importante ter, até para que você tenha algum fundamento, algum científico, você precisa de avaliações que tenham validade no meio científico. O exame laboratorial é um. Então a gente começou a pegar esse exame laboratorial como uma segunda variável e pontuando alguns pontos, alguns marcadores importantes. Fibrinogênio, VHS, PCR, né, que é a proteína C reativa, TJGP, as transaminases hepáticas, ferritina, alguns marcadores inflamatórios muito bem conhecidos. Depois dessa segunda variável, a gente vai para uma terceira, que era o uso da microscopia de campo escuro. E claro, eu gosto mais da campo escuro porque ela é mais didático para o paciente, entendeu? Para você mostrar, mas é uma coisa minha. Então a gente olhava ali, pontuava também algumas coisas: agregação eritrocitária, rolor, fibrina, muita plaqueta, então um plasma muito denso, algumas coisas que a gente também já conhece, que sabe que se indica, por exemplo, um fator antioxidante muito deprimido. E uma quarta variável que era a biorressonância. Somando as quatro variáveis, isso definia para a gente em que momento a gente deveria utilizar o hidrogênio molecular. Avançando nas pesquisas, Baldan, pasme, tá? A gente começou a avaliar da seguinte forma. Existem algumas variáveis também para o uso das tecnologias, entre elas de hidrogênio, entre elas o gerador, né? Então a gente tinha que perceber, por exemplo, tinha que adotar isso. Via de administração desse hidrogênio, o tempo, o volume e a concentração. sim, Pensando em tudo isso, por quê? Porque os estudos, eles vêm mostrando assim, eles pegam, por exemplo, pessoas com um CA orofaríngeo, ok? E aí você tem um outro paciente com um tumor pancreático. Eles percebem, os estudos mostram que onde o hidrogênio tem um contato mais direto e imediato, a repercussão sobre aquela patologia, sobre aquele tumor, a diminuição dele era muito mais acelerada do que aquele que ele precisava de uma ação mais sistêmica, um pouco mais demorada. Unindo todas essas informações, o que a gente viu? Se eu tenho um gerador, por exemplo, uma tecnologia com volume adequado, concentração adequada, via adequada e tempo adequado de administração, na microscopia a gente viu uma repercussão em média em torno de 30 minutos a 1 hora de repercussão. E isso direcionou os nossos estudos dentro do centro de ensino e pesquisa que a gente tem lá na empresa, que é o seguinte: esse tempo de repercussão ele é importante no fluxo do tratamento do paciente, né? Então, quando você faz isso de forma correta, ele repercute muito rápido, muda rapidamente, e aí o que que acontece? O terreno biológico, o que que acontece? Eu consigo definir aí que a gente está diante de uma molécula que ela potencializa, ela repercute, ela muda, modula o terreno biológico e ela tem poder
de potencializar a ação de outras terapias. Por quê, Baldão? Uma vez feito isso, rapidamente muda a repercussão do terreno biológico desses pacientes, eu consigo potencializar a ação de outras. Por exemplo, ozonioterapia. A gente fazia algumas intervenções com ozônio com um protocolo bem definido, 10 sessões, 20 sessões bem definidas ali. Quando eu começava com o hidrogênio molecular, corrigindo esse terreno biológico e melhorando o fator antioxidante do paciente, esse protocolo de 10 reduzia para 5, 4, de 20 reduzia para 10, 6. Então, isso chamou bastante atenção. Você faz intercala entre o ozônio e o nitrogênio, é isso? Porque o ozônio ele é um oxidante de grande capacidade, mas ele tem um efeito antioxidante por reação natural do organismo. Ou seja, eu imagino aqui que se você oxida e o organismo está antioxidando e você dá uma carga de hidrogênio, você deve ampliar esse efeito antioxidante, antioxidativo. Está correto esse raciocínio ou não? Corretíssimo, perfeito. Olha, eu tenho moléculas que elas têm algumas similaridades. A primeira delas é tanto o hidrogênio molecular, o H2, que não é o H1 lá da tabela periódica, o H2, Dois. e o O3, que é o ozônio, ambos são moléculas produzidas endogenamente. A gente produz isso no nosso organismo, tá? Ozônio numa pequena quantidade a nível celular e, por exemplo, o intestino saudável, sem desbiose, equilibrado, ele chega a produzir aí em torno de 8 a 12 até 15 litros de hidrogênio, naturalmente. Então, eu posso dizer que, na verdade, a gente está suplementando o organismo com hidrogênio molecular e ozônio, por exemplo. E Sim. aí, é, essas moléculas elas vão ser antagonistas em um outro ponto. Eu tenho uma molécula que ela é um bioxidativa, que é o O3, natural dela, e eu tenho um H2, que ele é um potente antioxidante. Então, quando utilizar, eu não posso utilizar juntas, porque o antioxidante anula o efeito bioxidativo do ozônio, tá? Então eu Tá. preciso de um tempo. Tem trabalhos mostrando isso. Os caras pegaram um camundongo, eles aplicaram hidrogênio molecular nesse camundongo e viu que ao expirar, esses camundongos jogavam fora todo o hidrogênio em média em torno de 10 minutos. E aí o que que acontece? Eles, depois desses 10 minutos, eles aplicaram glicerol no rim desse camundongo e continuam a avaliar sem fazer mais nenhuma intervenção com hidrogênio. Eles perceberam que o estímulo inicial provocado pelo hidrogênio, ele permanecia nesse organismo por até 72 horas. Eu acredito, Baldão, que você já ouviu dizer que ozônio tem uma ação imediata e tardia. Então, o hidrogênio, o estudo começa a mostrar que ele também tem uma ação imediata e tardia. Então, eu tenho que avaliar o que, que eu quero tratar. Por exemplo, se eu tenho uma lesão tecidual, eu entro com hidrogênio molecular e em dias intercalados ou até 4 horas eu entro com ozônio. Se eu entrar com ozônio para regeneração tecidual, eu não posso repetir hidrogênio molecular depois no dia seguinte, porque eu quero uma ação tardia de até 72 horas. Quero tratar câncer, uma outra patologia. Aí o câncer, a gente sabe que essa mudança do terreno biológico para oxidativo e antioxidante, isso é benéfico no tratamento. Você tem Sim. estudo para você a diminuição do tumor. Então O a gente já. choque. Exatamente, a gente faz com 4 horas de diferença. Eu faço hidrogênio, sempre hidrogênio iniciando. Ele vai ser a base para todas as outras terapias. Eu inicio com o hidrogênio, preparo o terreno biológico, modulando e potencializando a ideia de potencializar outras terapias, 4 horas depois eu entro com ozônio, na concentração, no volume correto. Então, eu estou citando ozônio, mas isso vai se aplicar. A gente tem lá no nosso espaço terapêutico 24 terapias. Então, a terapia neural, a acupuntura, as frequências, todas elas responderam muito bem quando a base é feita com hidrogênio molecular. Quer dizer, ele é um coadjuvante em várias técnicas e em vários tratamentos, é isso? Exatamente isso. E não é coisa Exige do um. Não é minha Como? coisa, eu tô jogando palavras ao vento, não. Os estudos vêm mostrando, tá, Balda? Eles vêm cada vez mais comprovando isso que eu tô dizendo. O hidrogênio tem um grupo de patologias que ele é mais indicado ou ele é uma panaceia que pode ser aplicado em praticamente todos os tratamentos? Ó, excelente pergunta. Primeira coisa, não existe terapia que é uma panaceia, não existe, né? Que se existisse, não tinha gente Sim. doente no mundo. Na verdade, Não. é uma
são de terapias que vão tratar aí diversas patologias. Tá. Tá normal, Então, tá normal. é normal, né? Então, o que que acontece? A gente tem ali, por exemplo, o hidrogênio. Qual é o mecanismo de ação do hidrogênio molecular, Baldan? Ele é um antioxidante, anti-inflamatório, e ele combate o radical livre. Lembra que um excesso de radical livre ele gera um estresse oxidativo, por Sim. consequência, uma morte celular 100% patológica. E ele age nesse estresse oxidativo de forma muito seletiva. Então, por exemplo, os estudos mostram que o hidrogênio molecular preserva o óxido nítrico que compõe os elementos do estresse oxidativo. Olha que fantástico. Entendeu? Então ele preserva elementos benéficos dentro da cadeia ali do estresse oxidativo. E ele ataca aquilo que não é bom dentro desses elementos. Então, existem as patologias, doenças que têm envolvimento direto com o aumento do estresse oxidativo e aumento dos radicais livres de estresse oxidativo e processo inflamatório, é onde o hidrogênio molecular vai ter uma ação maior, tá? Uhum. Eu vou pedir licença um minuto para o Dr. Edson Rodrigues e aos nossos espectadores para fazer um pequeno intervalo comercial. A gente volta em 30 segundos. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, no programa de hoje nós estamos entrevistando o Dr. Edson Rodrigues, que é nutricionista, enfermeiro e está cursando medicina. Ele é responsável pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Hidrogen Max. Não é incomum, Edson Rodrigues. Eu já ouvi, inclusive publicam aí em nossas páginas, nos nossos programas, que o hidrogênio não tem comprovação científica. O que você tem para dizer sobre isso? Então, é aquela história, né? Se você entrar aí num banco de dados muito conhecido, por exemplo, PubMed, PubMed. digita lá em inglês, tá? Hidrogênio molecular. Você vai se surpreender. Você vai ter aí, em média, em torno de 400 mil publicações e em torno de 5 mil publicações médicas, tá? Relacionando ali, envolvendo hidrogênio molecular. E uma coisa que as pessoas falam muito, né? Principalmente quando a gente está palestrando nos congressos, simpósios, os colegas médicos, eles terminam nos perguntando, Eds, mas são estudos de grande relevância ou baixa relevância? Você sabe, Baldan, que na medicina, estudos randomizados duplo cego são aqueles, e as meta-análises, né? São os estudos com maior peso para a medicina, por exemplo. E o hidrogênio molecular, nós já temos pesquisas duplo cego, randomizados, e já estão surgindo as primeiras meta-análises aí. Hoje publica-se tanto sobre hidrogênio molecular que é até difícil de acompanhar, tá? Para te falar a verdade. Então, não estamos diante de uma pseudociência, nós estamos diante de uma ciência e que, assim como, por exemplo, terapias como a acupuntura, que lá no começo veio, causou um espanto logo no começo, e hoje é algo prescrito pelos médicos, isso vai acontecer assim num curto espaço de tempo com o hidrogênio molecular, eu tenho certeza. Eu me formei na época que a acupuntura era charlatanismo, Aí, e tá faz vendo? uns 26 anos. Era charlatanismo, isso aí não tem evidência científica. Aliás, não tem até hoje. Eles falam, tem evidência científica, o que não é verdade. Se comprovou na Coreia, se fez algumas experiências com iodo radioativo para comprovar que existe o meridiano energético. Mas isso eu já sei, eu não preciso de comprovação radioativa. A gente já sabe que tem o meridiano, sabe que funciona, né? Então, eles acham que por conta dessa experiência ou de algumas outras, né, tem uma evidência científica, que não é fato, não é verdade. Mas, enfim, eu costumo dizer, eu faço coisas aqui no consultório, estava até falando recentemente com colegas, que as coisas que a gente acaba fazendo é pesquisa. E a pesquisa, enquanto não se comprova empiricamente, não é ciência.
Claro. Né? Imagina as 400, sei lá, as 500 experiências que o Thomas Edison fazia para gerar a lâmpada. Era ciência. Enquanto não gerou a luz, não era ciência, Claro. né? Era Exatamente. charlatanismo, sei lá o quê, né? Picaretagem, enfim. Mas essa é a nossa trilha, né? Essa é a nossa trilha. Em relação ao centro de ensino e pesquisa na empresa, o que que você está pesquisando hoje? Que você está, por onde você está caminhando? Então, vamos lá, né? Primeiro, a história do Centro de Ensino e Pesquisa dentro da Hydrogen Max foi algo, é algo assim, eu costumo dizer que até um pontapé inicial para que outras empresas, sabe, Baldan, que trabalham com saúde, geram produtos relacionados por exemplo, para medicina integrativa, ou até mesmo para medicina convencional, adotem isso que foi adotado lá. Quando a gente começou, a gente descobriu hidrogênio molecular e descobriu essa empresa aqui no interior de São Paulo, aqui em Araçatuba, a gente começou a ver os estudos, começou a ver as pesquisas, a gente levou a proposta de criar um centro de ensino e pesquisa dentro da empresa. Veja bem, parece ser algo assim, legal isso, mas para o empresário, talvez isso não seja tão bom. Por quê? Porque eu crio algo dentro de uma empresa que ela, lógico, tem todo o comercial envolvido, né? Ela produz ali os seus geradores, cria aquilo tudo, mas eu poderia, por exemplo, descobrir e afirmar que o que eles estavam fazendo não tinha fundamento nenhum, não ia servir para Aham. nada. E eles toparam, para minha surpresa, falaram assim: não, Edson, pode vir. Aí nós partimos para um outro ponto que era juntar mentes que eu costumo dizer, são mentes brilhantes, dispostas a pesquisar sobre o tema. E nós conseguimos. No primeiro momento, muitos profissionais não médicos, tá? Que eram ali o pessoal da biomedicina, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente foi juntando. A coisa foi avançando de tal forma que e a gente foi mostrando os estudos, mostrando as evidências, mostrando o que estava acontecendo, e a gente sempre disse que contra fatos não há argumentos, né, Baldan? Então, Sim. vários depoimentos positivos com o uso da molécula, a gente começou a chamar a atenção dos colegas médicos. E aí, hoje, nós temos psiquiatras, oftalmos, nós temos ali ortomoleculares, pessoas que estão no meio médico e também se sentiram muito atraídos pelos benefícios que a molécula poderia proporcionar. E a gente conseguiu atrair também algumas universidades. Então, a gente tem a Universidade Católica de Brasília e tem o Unesp, aqui a faculdade aqui de São Paulo, a de São Paulo com a parte da veterinária, doutores da veterinária, profissionais com doutorados na veterinária, onde os estudos estão avançadíssimos. Hoje, nós temos uma pesquisa utilizando hidrogênio molecular no congelamento de sêmen de cavalos de competição. E os estudos já mostraram que com o uso do hidrogênio aumentou a mobilidade desse sêmen em 95%, Valdan. Isso chama Nossa. tanto atenção que esse trabalho vai ser apresentado já com a nossa participação ali também, como colaboradores pelo Centro de Ensino e Pesquisa, no Congresso Internacional de Veterinária, que vai acontecer na Bahia. Lá também nós temos um doutor chamado Doutor Alexandre, que ele está usando o hidrogênio molecular no congelamento, no banco de córneas para animais. E ele vai iniciar essa pesquisa ali, exatamente pelo que ele viu que aconteceu no congelamento ali do sêmen de equíneos. E eu acredito que ali também vem coisas muito, muito boas. Na Universidade Católica de Brasília, existe um trabalho, estrito sensu, no programa de doutorado, onde nós temos uma colega que ela está, uma farmacêutica, que ela é biomédica, ela está pesquisando lá o uso do hidrogênio como potencializador da performance em atletas olímpicos, ok? Então, a princípio era paralímpicos, a gente encontrou algumas dificuldades até para conseguir fazer os testes com esse público, eles estão mudando ali a pesquisa para atletas, então a coisa assim, é nesse patamar que a gente está ali dentro do Centro de Ensino e Pesquisa. Hoje nós temos, inclusive, dentro da equipe que ajuda a gente nesses estudos e pesquisas, um homem chamado Taylor Lebron. Você vai ouvir falar dele futuramente. Ele é a cabeça hoje pensante, uma das pessoas que mais falam sobre hidrogênio molecular a nível mundial. Ele é um americano. A gente conseguiu atrair esse pesquisador exatamente por causa dessa pesquisa ali de doutorado da Universidade Católica de Brasília. A gente fez uma proposta para ele, fazendo essa ponte, Centro de Ensino e Pesquisa e Universidade Católica,
para fazer dele um co-orientador dessa pesquisadora. E ele topou, então vem coisa boa aí. Coisa boa, coisa realmente muito boa. E para assim, para o consumo da população em geral, como eu, por exemplo, que tenho minha garrafinha, tomo lá 3, 4 vezes por dia esses 230 ml e tal. Quais são os principais benefícios? Isso é o suficiente já para fazer uma prevenção ou mesmo tratar algum tipo de, ou um grupo de patologias? Então, vamos lá. Água rica em hidrogênio, a grande maioria das pesquisas é em cima da água rica em hidrogênio, tá? Então, você tem ali uma água que tem hidrogênio molecular, e esse hidrogênio molecular tem um potencial de alterar o que a gente chama de ORP, né? O potencial de redução. Tira a água de uma situação positiva para negativa, vai de encontro ao que a gente sabe muito nas terapias integrativas sobre um equilíbrio do organismo em torno de -20, -25 milivolts, um pouco mais, um pouco menos que isso. Então, para equilibrar. A água rica em hidrogênio, ela é excelente, principalmente com maior efetividade na prevenção. Principalmente, Baldan, porque os estudos mostram, estudos agora, de 2024, mostram que o hidrogênio molecular tem um grande potencial de modular a microbiota intestinal. Então, modulando essa microbiota, tornando ela mais saudável, a gente previne uma série de patologias. No tratamento de patologias já instaladas, além da água, porque toda a água do dia, eu vou fazer um paralelo com ozônio para as pessoas entenderem. Ó, água ozonizada, a gente tem ali em torno de 200 ml uma vez no dia, que é o preconizado, e com um fim terapêutico bem definido. Por exemplo, tratar uma gastrite, um exemplo, né? Ajudar no tratamento. A água com hidrogênio é diferente. Toda a água do dia pode ser rica em hidrogênio. Zero efeito colateral, zero risco, até o que a gente sabe hoje, dos mais de 400 mil artigos publicados. Então você pode beber essa água durante todo o dia. E para tratamento de doenças instaladas, doenças graves principalmente, né, a gente sugere que também faça uso da inalação. Então aí você vai precisar aí por exemplo, um gerador que hoje a empresa, por exemplo, a Hydrogen Max, ela termina disponibilizando essas tecnologias de 130 ml até 3 litros. Então, para uma casa, a pessoa ter na residência geradores em torno de 133 a 450 ml são excelentes para você tratar a doença, ajudar no tratamento de doenças já instaladas. Acima disso, para quem tem seus espaços terapêuticos, é super indicado para. Porque geralmente é onde a gente pega as doenças mais complicadas, né? Câncer, que nós temos vários casos, viu, Baldan? Numa outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, essa semana a gente está falando muito sobre câncer, né? Tratamento de câncer, com vários casos de remissão, unindo esse hidrogênio à medicina convencional. É sempre unindo, né? É sempre unindo. E o trabalho de ensino na empresa? Tem um público que vocês dão aula, divulgam a tecnologia? Como é que é feito isso? Porque ainda hoje, por mais que a gente tenha falado, ainda tem uma certa resistência e falta também conhecimento e informação sobre o hidrogênio nessa área terapêutica, né? Vocês fazem um trabalho social de divulgação da tecnologia? Sim, o Centro de Ensino e Pesquisa hoje, ele tem algumas linhas de ação aí, de atuação. A primeira delas nós temos um programa lá chamado Sala Fechada. Então a gente faz uma webinar com clientes da Hydrogen Max, pessoas que se interessam pelo assunto, adquirem alguma tecnologia dentro da empresa. A gente abre sempre uma sala, geralmente ela acontece uma vez por mês, então a gente gera 12 salas fechadas durante o ano. E ali eu pessoalmente vou ali e eu coloco artigos, trabalhos e explico o uso correto das tecnologias e o que a gente pode obter com a utilização delas. Essa é uma ação. A outra o Centro de Ensino e Pesquisa hoje, Baldan, ele presta consultoria, treinamento em qualquer lugar do Brasil, qualquer empresa que queira espaços terapêuticos, né, que queiram usar, que tenham curiosidade. A gente vai ali, a gente treina essa equipe, a gente mostra o que as tecnologias fazem, até para que as pessoas utilizem isso de forma correta e tenham os seus resultados. E nós temos também a plataforma de cursos. Então, dentro da empresa, a gente tem uma plataforma. Hoje, nós temos um curso lá de 18 horas, específico, falando tudo sobre hidrogênio molecular. Porque, assim, ó, isso é importante, e eu gostei muito dessa pergunta,
Porque quando a gente trabalha com terapia integrativa, Baldan, você que já tem muita experiência com isso, eu acredito que você vai concordar comigo. Primeira coisa, você precisa dominar o mecanismo de ação dessa terapia. Porque Sim. você precisa ter um início, um meio, um fim. Você tem que ter um fim terapêutico muito bem definido. Porque senão fica muito solto e a gente cai no descrédito. A outra situação é, você precisa conhecer bem a anatomia, né, animal ou humana, e você precisa conhecer muito bem a fisiopatologia, o que que você está tratando. Então, quando a gente fala tratamento de câncer, fibromialgia, diabetes, hipertensão, cada uma delas tem uma fisiopatologia. Então, se eu não dominar isso, dificilmente eu consigo o ponto máximo, mais efetivo daquele tratamento que eu estou propondo. No caso aqui, é hidrogênio molecular. Então, eu preciso conhecer. E é por isso que a gente tem plataformas com cursos ali gravados para que as pessoas comecem a ter, sejam elas pessoas da área da saúde ou pessoas comuns, né, que querem entender um pouco mais, porque hoje o hidrogênio molecular pode ser usado na sua casa que não tem contraindicação a princípio. Então, você precisa conhecer um pouco disso. Aí as plataformas lá ajudam isso aí. Que bom. Quero agradecer ao doutor Edson Rodrigues, que é enfermeiro nutricionista estudando medicina, comunicando a todos que nós estamos estabelecendo uma parceria com a Hidrogen Max, porque eu tive a oportunidade de testar, inclusive, a garrafa da Hidrogen Max. Eu estou consumindo, ela é superior às garrafas que eu já conhecia. A gente vai deixar um link aí para quem tiver acesso, com um desconto especial aí para o pessoal que assiste o Salutes. Eu vou deixar um link aí no descritivo do nosso vídeo, para que vocês acessem a página lá e obtenham um desconto especial nos produtos. Muito obrigado, doutor Edson Rodrigues. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Baldan, agradeço ao seu público a oportunidade de a gente divulgar mais essa possibilidade de terapia aí, que chega com força máxima aqui no Brasil. E, como eu sempre faço, eu quero te desejar, Baldan, que Deus continue te abençoando, tá bom? Te usando, continue te usando como instrumento nas mãos dele para levar Amém. saúde, qualidade de vida, informação com qualidade para as pessoas. Muito obrigado. Amém. A gente é um instrumento, né? Uma missão que a gente cumpre e a gente acaba sendo apenas um instrumento para ajudar maior número de pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu desejo a todos uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos e até o próximo programa na segunda-feira. Até lá.